Bem, deixa eu tirar a máscara aqui. Então, boa noite. Meu nome é Tatiane, eu sou médica infectologista. Eu tô falando aqui do CENSE, do Centro de Saúde Especializado Integrado. E eu tô aqui com a nossa neurologista, a doutora Nancy, tá? Então, assim, só para explicar para vocês que a nossa posição hoje tá meio estranha na gravação, porque a gente tá respeitando 1,5 m de distância uma da outra. E como a gente, por questão de som, a gente teria que falar sem a máscara, então a gente optou por, assim, pecar um pouquinho na apresentação para vocês, mas manter as questões do isolamento social, do distanciamento, em relação à pandemia do Covid-19, tá? Então, assim, o tema de hoje que a gente veio apresentar, eu acho que é extremamente interessante pela questão da própria pandemia, porque todo mundo tá falando muito dos sintomas agudos atualmente, né? Então, o que eu vim falar hoje é o que a gente vem chamar de pós-Covid, do que a gente vai enfrentar nos pacientes, não só nos pacientes graves, nos pacientes que também adquiriram Covid-19, que são quadros leves, né? Mas que evoluíram com alguma complicação. Então, assim, através de algum levantamento de alguns estudos, de vários artigos americanos, europeus que têm saído, coreanos, chineses, que os pacientes que tiveram Covid, mesmo na forma leve, apresentaram algum sintoma. E esse sintoma pode persistir por alguns meses após o final da doença, da resolução da doença, né? E alguns se resolveram espontaneamente após o final da doença. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem que todo mundo falando de sequela pulmonar sim, é muito importante, mas a gente tem outras formas a gente chamando de síndrome pós-Covid, ou como os americanos chamam de long Covid, que é os sintomas que aparecem após o término da doença viral, tá? Então, eles foram vistos, principalmente nos pacientes que tinham, nas pandemias de SARS, pandemias não, né? Nos surtos que tiveram de SARS-CoV-1 e de MERS. Só que assim, para esses vírus, no caso, como eles não se espalharam pelo mundo, não atingiram grande quantidade de pessoas, isso fez com que eles não vissem tanto isso como eles estão vendo hoje em dia, né? Então, assim, o que eu achei interessante hoje dizer é que a síndrome pós-Covid, na verdade, é uma síndrome multissistêmica. A gente tem que considerar o vírus como um vírus que ele ataca vários tipos de órgãos, principalmente pulmão, coração e cérebro. E eu acho extremamente importante porque eu tenho recebido muitas perguntas no consultório sobre alguns sintomas neurológicos. E eu não estou me referindo só ao que eles falam de fenômenos tromboembólicos, que são derrames, que são algum tipo de evento assim que cause deficiência nas pessoas. Mas eu estou dizendo assim, pacientes com quadro leve que desenvolveram algum quadro neurológico, né? Então, por isso que hoje eu achei importante a gente trazer a doutora Nancy, que vai poder falar sobre isso, né? Então, eu vou começar com a primeira pergunta para ela, então, para ela. Eu acho que é bem importante isso, que eu acabo escutando muito isso, né? Que a gente vem falar muito de falta de olfato e falta de paladar, ou diminuição dos dois, tá? Então, até queria perguntar para a doutora Nancy, o paciente que persiste com esses sintomas, a pessoa volta a sentir o paladar, ela volta a sentir os cheiros, quanto tempo demora, o que acontece? Sim, boa noite a todos. Então, em relação a esses sintomas específicos, a anosmia, que é a perda do olfato ou a redução do olfato, e a ageusia, que é a diminuição ou alteração do paladar, a gente sabe que eles são sintomas que podem acontecer em pacientes com um quadro leve de Covid e podem sim retornar, mas a gente não sabe dizer o quanto isso vai demorar para retornar ao normal e nem se vai retornar 100% ao normal, porque existem ainda pacientes que estão há 6 meses no pós-Covid e não retornaram com esse sintoma, não retornaram com o olfato e o paladar ao que era antes, né? Então a gente sabe que muitos pacientes vão sim se recuperar, mas não existe um tempo médio que a gente diga para cada um, porque é muito individual, né? A recuperação de cada um é muito individual. Tem pacientes que em algumas semanas já podem perceber uma recuperação do olfato e do paladar e outros pacientes podem levar até meses, né? Então a gente ainda não sabe ao certo como que vai ser a recuperação de uma forma geral, mas a tendência sim é a recuperação e tentar não se desesperar se já passou 1 mês, 2 meses e ainda não voltou totalmente ao normal, porque mesmo assim pode ser que retorne.
E é importante continuar fazendo acompanhamento médico, né, para acompanhar esses sintomas. Se você ainda não está totalmente 100% assintomático, é importante continuar fazendo acompanhamento com o seu infectologista, ou se tiver alguma queixa neurológica específica, fazer acompanhamento com o neurologista para acompanhar essas manifestações e investigar mais a fundo o porquê de não estar retornando, né, se tem alguma outra causa subjacente. Então, daí outra pergunta também que eu acho até importante é sobre a questão da cefaleia ou dor de cabeça, né? A gente tem alguns pacientes que vêm apresentando depois, no caso do quadro agudo, 14 dias que a gente está contando que é a nossa média atual, né? De pacientes que há alguns meses vêm apresentando uma cefaleia inespecífica, no caso, como é que ele pode começar a investigação, como é que acontece, quanto tempo ela pode durar ou não? Existem várias situações. Então, dor de cabeça é uma situação muito comum no dia a dia, né? Do atendimento do consultório neurológico, a gente atende muito dor de cabeça todos os dias. Então, existem várias causas para dor de cabeça. Durante a pandemia, a gente vê realmente uma grande incidência de dor de cabeça em pacientes com Covid, inclusive quadro leve. Mas a gente sabe também que tem outros fatores que acabam influenciando, né, no dia a dia o aparecimento de dores de cabeça. Então, com certeza, a relação com o estresse, né, e a questão do isolamento social tem sim um papel aí em gerar também dores de cabeça tensionais. A gente sabe que pacientes que já têm uma tendência a ter cefaleia de uma forma mais crônica, né? Cefaleia é o nome técnico de dor de cabeça. Por exemplo, pacientes que já têm uma tendência a ter enxaqueca. A gente sabe que durante o isolamento social, a maioria das pessoas acabou tendo mudança de padrão de sono, mudança na alimentação, que acaba influenciando também em aparecimento de dor de cabeça, né? Questões relacionadas ao estresse, angústias, né? Relacionadas à própria pandemia, isso também pode aumentar a incidência, a intensidade das dores de cabeça. E é claro, quando relacionada à Covid, né? Existem vários relatos de pacientes que não apresentaram sintomas respiratórios e só com dor de cabeça, né, fecharam o diagnóstico de Covid. Se a cefaleia for persistente, realmente vai precisar investigar o porquê disso, né? Fazer um exame de imagem, fazer uma avaliação neurológica específica, um exame neurológico completo com um especialista. Muitas vezes pode precisar de algum tratamento mais específico, mas isso é muito individual, depende do caso. E esse sintoma também pode ser persistente por alguns meses, inclusive, né? Então, é importante investigar caso essa sintomatologia não desapareça depois da fase aguda. Uma coisa bem importante também que a gente tem recebido, principalmente em estudos, não pacientes idosos. Pacientes idosos, a gente sabe que qualquer quadro infeccioso pode provocar um quadro de confusão mental, déficit cognitivo, que a gente fala que, na verdade, é uma alteração do status mental do idoso, né? Mas, assim, a gente tá vendo que pacientes jovens têm persistido com uma leve confusão mental ou até depois do Covid, eles, sem relação alguma com outro motivo, têm apresentado um quadro de um déficit cognitivo que a gente fala, né? Que é uma alteração de pessoas que, na verdade, elas atividades normais que elas faziam antigamente, hoje elas não conseguem fazer. E tem se visto muito isso em pacientes jovens pós-Covid. Teria alguma explicação para isso? Na verdade, os estudos ainda são muito iniciais em relação a essa questão cognitiva pós-Covid, né? Assim como as outras queixas, quando essa alteração persiste, é importante fazer o acompanhamento, fazer a investigação adequada com o especialista para ver se tem algum motivo específico para isso, né? A gente sabe que na síndrome, na Covid, né, e na síndrome pós-Covid, existem alterações relacionadas à resposta inflamatória autoimune, né? Cada organismo vai responder de uma forma diferente. Então, durante um quadro infeccioso, a gente sabe que tem toda aquela cascata inflamatória, né? Que pode gerar esses sintomas de confusão mental, de déficit de atenção, perda de memória. E alguns pacientes podem sim persistir com status pró-inflamatório um pouco mais prolongado, né? Porque realmente a doença ela faz muita alteração na resposta imunológica. Isso pode ter uma repercussão a longo prazo em várias funções neurológicas, inclusive a função cognitiva, que é uma função muito importante para a funcionalidade do paciente, né? Então isso deve ser levado em consideração com certeza, porque pode começar a atrapalhar nos estudos, atrapalhar no trabalho, na funcionalidade. Fisicamente você olha para o paciente está bem, mas ele tem queixas cognitivas, então é super importante fazer um acompanhamento,
com o neurologista para fazer os testes cognitivos adequados e acompanhar isso, ver se isso está progredindo, se isso está estável, se isso está melhorando e investigar, né, com as ferramentas específicas adequadas, né? Cada caso é um caso, então é difícil generalizar, mas tem pacientes que podem ter tido lesões isquêmicas e às vezes não foram diagnosticados na fase aguda, né? E depois que melhora, que passam os sintomas mais evidentes, fica esse sintoma residual e às vezes passa batido sem diagnóstico, né? Então é importante investigar detalhadamente se persistiu o sintoma, com certeza. Perfeito. Eu também acabei lendo alguns artigos sobre, assim, não tem tantos relatos, mas eles viram uma relação da presença da doença do Alzheimer e Parkinson com o SARS-CoV-2, com a Covid-19, né? Realmente tem alguma relação? Ainda são muitos poucos casos para a gente poder relatar isso? Então, na verdade, assim, os estudos com demência em geral, né, mostram que houve um aumento do número de casos, né, de demência durante a pandemia. Inclusive é uma população de risco porque a mortalidade é mais alta nesse grupo, né? E a incidência também, né, de sintomas mais importantes é mais elevada. Isso tem relação com vários fatores. Primeiro, esses pacientes geralmente eles são institucionalizados, né? Eles são pacientes que uma parte deles, eles precisam de apoio de pessoas externas para fazer reabilitação, para fazer fono, para comprar medicação, para fazer o acompanhamento médico, né? Muitas vezes eles têm múltiplas comorbidades e precisam fazer consultas frequentes. Então, durante esse período, esses pacientes eles podem frequentemente eles ficaram desassistidos, né? Até por um período prolongado. Às vezes não tem familiares que podem ajudar, né? Durante a pandemia, todo mundo tem medo de pegar Covid. Então, muitas pessoas, aliás, além do medo de pegar, de passar também, né? Então, muitos familiares que eram cuidadores acabaram se distanciando desses familiares e eles ficaram desassistidos. Então, é comum nesse contexto haver uma piora cognitiva, né? Porque antes faziam um acompanhamento certinho e faziam interação social, tinham todo o ambiente ali de suporte, né? E quando você tira isso do paciente, esse é um paciente que tem pouca reserva. Então é muito comum que ele comece a manifestar sintomas que talvez não eram muito evidentes, né? Desregula totalmente o padrão de sono, não consegue fazer atividade física, começa a se alimentar mal. Então, acaba que começam a aparecer mais sintomas cognitivos nesses pacientes, com certeza. Isso tudo relacionado, né, a essas questões ambientais. Para dizer realmente se esse aumento do número de casos de demência realmente é Alzheimer ou um outro tipo de demência, Alzheimer seria mais comum, né? Mas demência vascular, segundo a causa mais comum aí também, provavelmente deve ter aumentado com essa questão de menor assistência aí à saúde, né? De forma ambulatorial. É difícil a gente definir nesse momento, né? Porque demência é uma condição crônica, né? E a pandemia aí começou no início do ano, então você falar em diagnóstico de demência em poucos meses, assim, é complicado, né? Com certeza a questão da piora cognitiva nesses pacientes idosos está relacionada a quem já tinha uma baixa reserva, que provavelmente se evidenciou mais durante todo esse contexto complicado, né? Agora dizer se isso representa um fator de risco para Alzheimer em si, que é uma doença neurodegenerativa onde existe um processo neuropatológico, acho que é muito cedo para a gente falar, né? Os estudos ainda são muito incipientes, mas realmente parece que aumentou mesmo, né? Agora, em relação à doença de Parkinson, que é uma fisiopatologia totalmente diferente também, é uma doença neurodegenerativa que tem a ver com deposição de proteínas anormais no cérebro, né? Na substância negra mais especificamente. Por que se fala, né, tanto em Parkinson, e a gente não está vendo, né, aumento do número de casos de Parkinson, né, atualmente. Tem estudos antigos, já bem antes da pandemia, da década de 90, que mostram que em alguns pacientes com Parkinson acharam no líquor anticorpos contra outros coronavírus que eram associados à gripe comum, né? Então, o Parkinson ele tem relação com alguns agentes externos, né, para desencadear a doença. Então, eles especulam que talvez possa ter relação, como a gente tem evidência, inclusive até em animais também, né, de coronavírus associado ao desenvolvimento de Parkinson, né? Aí
tá se especulando isso, mas assim, o único relato que tem é de parkinsonismo, que daí não é nem doença de Parkinson, né, que foi um caso autolimitado, acho que foi um relato de um caso só, né, não tem relato de doença de Parkinson mesmo confirmada por estudo de necrópsia, né, de autópsia, depois confirmando essa patologia relacionada à Covid, né, o que tem muito é relação de piora dos sintomas motores em pacientes que estão com Covid, né? Mas aí já é uma coisa esperada, porque se mesmo quem não tinha nenhum problema motor tem muita queixa depois da Covid, imagine quem já tinha uma doença neurodegenerativa que já compromete muito a função motora, né? Com certeza vai piorar. E muitos desses pacientes às vezes ficam graves, né? Também, geralmente, pacientes idosos podem ter quadros respiratórios graves, comprometimento grave, né, de hipóxia, de falta de oxigenação, e isso acaba comprometendo tudo. Os quadros podem ser mais longos e aí, com certeza, vai piorar da parte dos sintomas motores, né? Então, a piora do parkinsonismo é esperada, né? Tem algumas séries relatando isso, né, na literatura científica. Mas a associação da doença de Parkinson propriamente dita com Covid ainda não tem relato, né? Tem um relato só desse parkinsonismo que foi autolimitado durante a doença Covid, né? Certo. Então, só para relembrar para quem chegou agora, nós estamos falando aqui da Clínica Sense, tá bom? Eu sou Tatiane, médica infectologista, estou com a doutora Nancy, neurologista. A gente está falando aqui mais sobre o que provavelmente eles estão chamando hoje aqui no Brasil de síndrome pós-Covid, né? São pacientes, na verdade, que alguns nem precisaram de UTI, foram quadros leves, que desenvolveram algum sintoma, e a gente hoje resolveu mais focar principalmente em sintomas neurológicos, sendo que a gente sabe hoje que a Covid-19 ela afeta principalmente pulmão, coração e cérebro, tá? Então é um vírus que tem o tropismo por esses órgãos, mas também tem outros órgãos afetados, como pâncreas, como o rim. Então, assim, é uma síndrome, na verdade. Hoje a gente fala que o Covid-19, na verdade, é uma síndrome, né? Então, assim, a pessoa sofre das complicações diretas da ação viral dentro dos órgãos. Então, assim, até falando sobre essa questão de fatores familiares, né? Então, assim, que nem a doutora Nancy falou assim, a gente não tem estudos suficientes para dizer que essas demências realmente estão associadas ao Covid, mas que realmente os idosos deixaram de ir ao médico mais devido à questão do Covid-19, porque isolamento social. Só que, assim, isolamento social tomando a medicação. Muitos pararam de tomar a medicação. Com certeza. Que depende do sistema público, não foi pegar medicação, entendeu? Muitos se afastaram dos idosos para proteger os idosos e algum com medo, né? Sim, da questão. Exato. Então, assim, a pandemia no começo gerou um caos. Então, assim, o que aconteceu... Instituições de idosos também, a gente teve vários casos de surtos em instituições de idosos, porque pela dependência deles, né? O que restringiu o contato com a família e restringiu também a questão cognitiva desses idosos. Claro. Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. Então, assim, mais pra frente, a gente vai ter mais informações, assim, dizendo a respeito das questões do que aconteceu realmente com o Covid, de quais foram as síndromes que eles provocaram. Então, assim, é muito cedo pra gente chegar a qualquer conclusão. Sim. Até outro dia comentaram comigo, mas nós já estamos em 6 meses de pandemia. Gente, 6 meses não é nada para um vírus novo. Para um vírus novo, praticamente nada. Pra gente chegar ao que a gente sabe hoje, é saber de HIV, ou que a gente sabe de outros vírus como cachumba, né? Foram décadas, entendeu? Então, 6 meses, gente, de pandemia, realmente, a gente só vai ter resposta mais pra frente. Então, assim, tem mais alguma coisa pra comentar, doutora Nancy? Em relação a queixas inespecíficas, assim como tontura, né? Que tem algumas outras queixas, fraqueza muscular, né? Isso também pode acontecer em quadros leves, inclusive, né? É muito importante, depois que passa a fase aguda, né? Se teve algum comprometimento mais grave, precisou ficar internado, é muito importante, depois desse período, fazer a reabilitação, porque esses sintomas podem melhorar, tá? Às vezes o paciente foca muito em tratamento medicamentoso, né? Mas a Covid está aí para mostrar que, né? Na verdade, o remédio às vezes não é a principal peça-chave ali no tratamento, né? Então é super importante depois, se manteve fraqueza, se manteve algum quadro ali de limitação motora, né? Fazer reabilitação com fisioterapia, né? Quanto mais frequente fizer, melhor. Quanto mais sessões por semana conseguir fazer, melhor, né? Não tem nenhuma outra medida terapêutica que vai ajudar mais um paciente que está com perda motora do que a fisioterapia, né? Não existe nenhuma medicação que vai resolver isso.
tudo está relacionado ao esforço ali no período de reabilitação. Então, acho que é importante frisar isso. Ah, tá certo. E lembrando sempre que as orientações médicas gerais continuam, tipo, dieta, né? Dieta adequada. Claro. Dieta adequada, com sono. certeza, né? A gente tem que orientar isso, também. Isso realmente durante a pandemia piorou muito, né? A gente vê muito no consultório os pacientes chegando com o estilo de vida de todo mundo, né? Modificou, né? A maioria dos pacientes não está conseguindo fazer atividade física adequadamente, né? Não está conseguindo se alimentar da forma adequada, pede muito fast food, muito delivery em casa e acaba não se alimentando de uma forma balanceada, né? Acaba ganhando peso, acaba, né, complicando todas as questões aí relacionadas à saúde, não só a parte neurológica, né? Então, é super importante lembrar de manter hábitos saudáveis, né? Tentar dormir no horário certo, tentar ter uma rotina, tentar se expor um pouco à luz natural, tomar banho de sol, né? Para regular o ritmo circadiano, né? Muitas pessoas queixando de insônia também nesse período. Então, é muito importante tentar manter o estilo de vida o mais saudável possível. Quem teve Covid e quem não teve também, né? Porque isso vai ajudar, com certeza, a manter, inclusive, manter a saúde física, mas é super importante também, porque a saúde mental com certeza está muito impactada durante a pandemia, né? Exatamente. Assim, a gente sabe que o número de pacientes com depressão, com ansiedade transtornos aumentou bastante. Aumentou demais e, inclusive, é importante ressaltar também que as queixas cognitivas podem ter relação com esses sintomas de humor. As pessoas que estão com quadros depressivos e sintomas ansiosos importantes, muito frequentemente queixam de quadros cognitivos. Às vezes o paciente vem referindo esquecimento, né? Mas é muito frequente a gente ver déficit de atenção, principalmente, né? Então é super importante procurar atendimento se tem sintomas nesse sentido, porque tem muito recurso para ajudar, né? Tem muita coisa para se fazer e melhora bastante se faz o acompanhamento e o tratamento da forma adequada. Então é importante que os pacientes saibam. Estão chegando perguntas aqui, então acho que uma pergunta, até você já respondeu, mas só para ressaltar, por exemplo, pacientes que não tinham problemas motores antes, né, por causas neurológicas, podem desenvolver isso depois da Covid? Pode. A gente sabe que tem algumas síndromes até mais graves, né, tipo Guillain-Barré, que é uma síndrome mais rara, mas está sendo relatada com uma incidência aí variável de 1 a 5 casos a cada 1.000 pacientes com Covid. Na Europa que a gente tem mais relatos, né? E é uma síndrome bem grave, onde os pacientes ficam com muita dificuldade de deambulação, às vezes até pode piorar o quadro respiratório por deficiência de expansão mesmo, por déficit de musculatura respiratória acessória, né? Não é só pelo quadro pulmonar. Então, esse é um quadro bem grave, né? Mas mesmo os pacientes com quadro leve, muitas vezes ficam com queixas de fraqueza. E aí, vai muito da avaliação específica, né, com o especialista para ver os reflexos, ver se tem algum padrão específico de acometimento, mas é muito comum em quadros infecciosos a gente ter um quadro de fraqueza generalizado, né, que ele não é como um AVC que dá uma fraqueza só de um lado, que dá uma fraqueza específica em só um membro, né, que pode acontecer. É uma fraqueza generalizada. Isso pode ser relacionado à própria resposta, né, pós-inflamatória ali relacionada à infecção. E pode haver um acometimento específico dos nervos periféricos, né, que aí já é um quadro que geralmente tende a ser mais grave. Mas, por enquanto, né, nesses quadros mais leves, né, que não se enquadram nessa síndrome de Guillain-Barré, a gente foca mais em fisioterapia mesmo, né, em reabilitação. Não existe nenhuma medicação específica. E também o tempo de melhora é muito variável, depende muito do empenho do próprio paciente também, né? É diferente você fazer fisioterapia 2 vezes por semana e você fazer todos os dias, né? É importante, sempre quando a gente orienta a reabilitação, o paciente vai na clínica, quem não está conseguindo fazer atendimento em domicílio, né? O paciente aprende os exercícios com a fisioterapeuta e é importante fazer em casa também, né? Não é só porque não tem fisioterapia naquele dia específico que tem que ficar em casa o dia inteiro só em repouso, né? Acamado ou deitado, porque durante o isolamento é muito comum as pessoas
que estão ainda com algum sintoma ficarem mais em casa descansando, né? Vendo televisão, lendo, né? Jogando alguma coisa em algum aplicativo. Mas é importante tentar sempre manter a reabilitação, fazer alguma atividade todos os dias, porque isso vai influenciar muito na velocidade de recuperação. Quanto mais exercício de reabilitação, mais rápida será a recuperação. E o exercício também, lembrando que a gente não tá dizendo pra ninguém sair em academia, aglomerar, etc. Não, gente. Tem gente fazendo exercício yoga em casa, né? Claro. Online. Você tem a sua instrutora online e faz. Claro. Eu vi colegas infectos meus fazendo, na verdade, trabalho com personal do outro lado do computador e a pessoa fazendo exercícios. É super frequente. Extremamente frequente. Então, a pessoa pode se exercitar em casa, tem que se exercitar em casa e tem outros métodos. Hoje, com a tecnologia, a gente encontrou outras formas, né, de se comunicar. Sim, com certeza. Chegou algumas perguntas aqui. Veio uma pergunta me perguntando especificamente sobre o Covid, se todos os testes disponíveis são seguros. Não são seguros. Então, assim, lembrando que o nosso padrão ouro é o RT-PCR, que é aquele que a gente fala que é do suave, que é do cotonete, que na verdade todo mundo fala que até houve algumas fake news dizendo que até o cérebro, o cotonete. Não, gente, ele não chega até lá, tá? Então, na verdade, é um cotonete que ele coloca, na verdade, ele vai colher ele vai colher, na verdade, células da mucosa nasal e o que vai ser pesquisado uma presença, não é a presença do vírus, tá, gente? É uma presença de uma proteína do vírus e se a pessoa associado com sintomas, mais esse exame positivo, teoricamente, assim, a gente tem um padrão de que a pessoa tem Covid. Então, vocês vão me perguntar, teste rápido funciona? Os testes rápidos que a gente tem hoje, agora, a disponibilidade do Brasil, não. Assim, nenhum deles é 100%, nenhum deles tem uma sensibilidade boa ou especificidade boa. Saiu até em alguns guidelines americanos falando que a sorologia, por exemplo, só funciona depois do 14º dia, entendeu? Então, depois de 14 dias de sintoma. Então, não sei se adianta tanto pesquisar. Aí vem uma pergunta também da questão de outros exames que vêm saindo. Cada hora vem saindo um exame novo. Então, assim, o padrão ouro que a gente tem é o RT-PCR, que é a coleta do SWAB, quando você, entre o 3º e o 7º dia de doença. Lembrando que não é para colher no 1º dia de doença. Então, começou a iniciar os sintomas entre o 3º e o 7º dia, tá? Esse é o nosso exame de escolha. De sorologias que nós temos disponíveis também no mercado. Chegou agora em Curitiba uma plataforma laboratorial. O que é plataforma laboratorial? É uma sorologia que não vai numa plaquinha de teste rápido. É uma sorologia que vem num aparelho que o seu sangue é analisado, tá? Só que são de primeira geração ainda. Então, assim, a gente já tem disponível de anticorpos totais. Não tô fazendo comercial aqui, mas é o laboratório a mais que tá fazendo no caso. Ele serviria para saber se você teve ou não teve a criação de anticorpos, mas a questão de você ter IgG positivo ou não garante se você tá imune ou não. Lembrando que o sistema imunológico ele é extremamente complexo, ele tem imunidade celular, ele tem imunidade humoral, então assim, são termos assim mais difíceis de entender, mas assim, lembra, o IgG por si só não é a imunidade do ser humano, entendeu? Não é só o IgG que garante imunidade pra gente. Então, não adianta vocês saírem que nem louco por aí fazendo teste rápido, IgG, não adianta, gente. Então, assim, o que a gente orienta é que esses exames são para, assim, ajudar no diagnóstico, mas de forma nenhuma para fazer o diagnóstico. Então, o RT-PCR com sintomas, com a clínica, acaba sendo o exame de escolha. Aí vem uma pergunta se houve uma reinfecção por Covid em Paranaguá. Se a gente desenvolve anticorpos suficientes para combater o vírus. Reinfecção comprovada que nós tivemos mesmo, foi o único estudo publicado, que ele foi aprovado numa revista, foi o caso de Hong Kong. Só que assim, a gente tem que lembrar que, por exemplo, pela orientação do CDC, e saiu até uma nota da Anvisa, que todo paciente que desenvolve Covid, o PCR, ele pode ficar positivo por até 90 dias. Não significa presença de doença. Por isso que a gente não repete o PCR, tá? Porque assim, como eu disse, o PCR é uma pequena parte da proteína do vírus, que é amplificada dentro de uma máquina, daí eles vão ver se por acaso tem, mas assim, isso tem que ser junto com a clínica. Então, um PCR isolado não adianta, então por isso não responde. Desculpa, não repete o PCR se ele vem positivo, Isso, no caso se ele vier positivo. Então, assim, eu desenvolvi a doença clínica, fiz um PCR positivo. Eu repito o PCR para ver se eu sarei? Não. Ele pode continuar positivo até 90 dias. Então, a gente fala que não, 90 dias não. Então, assim, em 90 dias a gente pede para que não se repita. Por mais que você faça um resfriado durante esse período, não repita o PCR, tá? Para SARS-CoV-2. Você pode até fazer o que a gente chama de painel viral, né? Que é o PCR mais estendido para todos os vírus respiratórios, para investigação. Então, lembrando que o SARS-CoV-2 pode vir positivo em 90
90 dias ainda, e que assim, caso de reinfecção, então só tem esse de Hong Kong, então ele foi muito bem especificado. Foi um paciente que lá eles guardaram, na verdade, a primeira cepa dele do vírus. Aí quando ele viajou 4 meses depois para Espanha, eu acho que foi para Espanha, aí ele voltou, e daí num swab de rotina no aeroporto que eles fazem lá, o swab de rotina, que é aquele cotonete, aí foi visto que ele tinha feito uma nova reinfecção, só que eles não confirmaram só pelo PCR. Eles fizeram, na verdade, eles fizeram um estudo genético do vírus. Aí eles viram que a genética do primeiro vírus era diferente do segundo vírus. Então, não adianta o PCR positivou 2 vezes, eu reinfectei. Não, você não reinfectou. Muita calma nessa hora. Você tem um estudo genético e é um estudo bem complicado, a gente não tem à disposição assim tão fácil, não é um estudo fácil de fazer. Então, se você tiver essa diferença, como eles viram que geneticamente eram 2 vírus diferentes, aí sim foi comprovado a reinfecção do paciente, mas esse foi o único caso publicado por enquanto, tá bom? Então, dizer para vocês que reinfecção realmente é uma coisa comum, não dá para dizer, não dá para responder agora. Que nesses casos a vacina adiantaria, não dá para responder. Diminui a eficácia da vacina? É uma resposta que também a gente vai saber com o tempo, certo? Mas, de qualquer forma, disponibilizando uma vacina assim que sair, a gente está em vários estudos, né? Então, você tem hoje a Sinovac, você tem a questão da Chadiox de Oxford, você tem novas vacinas vindo também aqui para Curitiba para entrar em estudo. Então, eu acho que, assim, o que a gente tem agora, que a gente tem de fixo mesmo é que, infelizmente, o Covid não tem tratamento, ele não tem um antiviral potente, tá? Não tem nenhum medicamento em estudo que diga que realmente combata o Covid. A única coisa que a gente tem é o uso da dexametasona em pacientes que precisam de oxigênio, que realmente ajuda na atividade inflamatória que você falou. E assim, o que a gente precisa realmente, o paciente precisa é de um bom atendimento médico, né? De uma equipe multiprofissional qualificada, que eu acho que isso que está fazendo diferença hoje em dia para a sobrevivência do paciente, tá? E, assim, o que a gente tem para dizer hoje, de novo, de Covid, eu acho que era isso, né, doutora Ana? Você tem mais alguma coisa para comentar? Não, acho que não. Eu só queria fazer uma pergunta em relação a esses pacientes que têm quadros mais prolongados. Eu tenho uma dúvida, assim, na prática em relação ao isolamento mesmo, né? Porque tem pacientes que têm quadros muito curtos e aí você fica tranquila de liberar, né, do isolamento bem rigoroso depois de 14 dias, né? E esses pacientes que são mais... que tem aqueles sintomas que a gente não sabe se já é pós. A gente fica meio com dúvida, né? Na conduta desses pacientes. O CDC lançou uma nota, na verdade, sobre essa questão do isolamento, até para a questão hospitalar, né? Que pra gente era bem importante. E a Anvisa ratificou a nota dizendo o seguinte, que, por exemplo, um paciente que desenvolveu sintomas, do início dos sintomas, após 10 dias em que ele esteja 72 horas sem febre e com melhora dos sintomas, melhora dos sintomas, desaparecimento dos sintomas, melhora dos sintomas, ele pode ser liberado com 10 dias, tá? E, por exemplo, pacientes imunossuprimidos, que são pacientes que têm alguma doença, idosos acima de 60 anos, que usam corticoide de longa data, ou que fizeram transplante de órgão, eles podem liberar o vírus por mais tempo. Então, nesses pacientes, o isolamento pode ser por 20 dias. Então, assim, hoje, pela medicina do trabalho, a gente recomenda 14 dias ainda. Então, hoje ainda continua 14 dias. Em questão hospitalar, hoje, paciente com quadro leve e que não seja imunossuprimido, que não tenha ficado na UTI, com 10 dias a gente está retirando o isolamento, tá? Vi uma pergunta aqui, desde a última semana sinto dores de cabeça frequentes e fortes. O sintoma não ocorria até então. Devo fazer teste para Covid? Isso é muito... É uma pergunta super interessante essa, boa pergunta. Primeiro assim, eu sempre questiono o histórico do paciente. Se for uma paciente do sexo feminino, é mais provável que tinha dores de cabeça já mais frequentes, né? Uma vez por mês, ali talvez perto da menstruação, né? Mas assim, tudo é baseado no histórico do paciente. Se já era um paciente que tinha dores de cabeça eventuais, durante a pandemia, como eu comentei, por todos os fatores, né, estressores externos, né, má alimentação, estresse, má qualidade de sono, falta daquela rotina, né, regrada que tinha antes, falta de atividade física, é muito comum que a dor de cabeça piore, né? Mas é claro, precisa de uma avaliação especializada nesse caso, não tem como fugir disso, tá? Agora,
uma dor de cabeça isolada que você nunca teve antes, com uma característica diferente, é possível sim que seja um sintoma. Claro que vai depender da evolução temporal, se tem outros sintomas associados. A gente precisa fazer o exame físico neurológico para avaliar se tem alguma alteração de algum reflexo, se tem algum déficit neurológico, né? Quando tem alguma alteração no exame neurológico, a gente chama de déficit neurológico focal. Tudo isso vai guiar, né, o caminho da investigação da dor de cabeça, né? Mas, claro, pode ser sim, não tem como a gente excluir essa possibilidade. Aí vi uma pergunta do Facebook agora sobre paciente, eu acho que ela quis dizer paciente assintomático com PCR positivo, tá? Num paciente assintomático com PCR positivo, pode aprosentar algum problema neurológico no futuro? Isso a gente não sabe dizer ainda, na verdade, não temos né? resposta para isso. Mas, provavelmente num futuro distante, aparentemente não, né? Mas, assim, a gente sabe que em neurologia a gente vê muitas manifestações pós-infecciosas, com vários tipos de infecção, né? Não só viral. Muitas vezes, assim, a gente consegue identificar claramente, nos últimos 20 dias teve contato com algum vírus, com alguma bactéria, teve um quadro de febre, de diarreia, e depois de um período de alguns dias tem uma manifestação neurológica. Então, num futuro próximo, é frequente acontecer isso, né? É como se fosse realmente uma alteração ali da resposta imunológica e você tem o sintoma pós-infeccioso. Essa síndrome de Guillain-Barré, que a gente comentou aqui, acontece muito isso. O paciente tem um quadro de uma diarreia, como se fosse uma gastroenterite mesmo, e depois de alguns dias ele começa com um quadro neurológico de fraqueza, né? Então, num futuro próximo, é frequente que aconteça isso. Agora, se assim, daqui um ano, daqui a alguns meses vai acontecer alguma coisa, uma pessoa que não sentia nada, a gente não tem essa resposta ainda, mas é um pouco improvável se não teve nenhuma manifestação, né? Nenhum sintoma de infecção aguda que vá ter alguma repercussão a longo prazo crônica, né? Porque se já não teve sintoma na fase aguda, o que quer dizer isso? Que também a resposta imunológica não deve ter sido tão exacerbada assim e já conseguiu dar conta da infecção. Então não deve ter tido um impacto tão grande assim no sistema imunológico. Mas cada caso é um caso, né? Mas assim, vendo pela lógica, provavelmente não, mas a gente não tem evidência científica para falar isso. Então assim, que nem a doutora Ana estava falando, a gente tá com 6 meses de pandemia, pouco tempo pra falar, né? Mas assim, teoricamente, pacientes assim, que são, a gente fala que são oligossintomáticos ou sintomáticos, tem até, na verdade, estudos em andamento, pesquisando se a resposta imunológica desses pacientes foi suficiente para eles adquirirem uma suposta imunidade, né? Que é todo mundo tá em busca do passaporte da imunidade, né? Então assim, lembrando, assim, eu, por exemplo, eu tive Covid, tipo, eu citaria uma síndrome neurológica praticamente, porque eu só tive, na verdade, falta de paladar e falta de olfato. Eu descobri isso porque eu não conseguia mais sentir o cheiro do meu cachorro. Então, assim, se eu não tivesse cachorro, talvez eu nem tivesse descoberto que eu tava, porque foi só isso que foi os meus sintomas. Então, assim, cada um é cada um, entendeu? Assim, as pessoas vão recuperar? Provavelmente sim, provavelmente não. Assim, o que a gente tá falando hoje pode ser que amanhã completamente mude com um novo estudo, entendeu? Então, as coisas são muito dinâmicas e as informações são muito dinâmicas, né? Então, a gente queria deixar aqui o recado, eu tô falando aqui do Sense, né, do Centro de Saúde Integrado Especializado, que a gente tem várias especialidades, né, uma delas é infectologia e neurologia, também temos outras especialidades como endócrino, fono, psicologia, que vão ser especialidades que vão ser bem usadas no futuro, no pós-Covid. Então, todo mundo tá falando do agora, mas a gente tem que lembrar do pós também. Então, assim, nós vamos precisar de apoio, um apoio multidisciplinar. E lembrando também para ter cuidado com fake news, né, gente, que são as notícias falsas, né, não essas mensagens passadas em grupo, mensagem de WhatsApp, mensagens, por mais que sejam passadas por colegas médicos, né, essas mensagens que aparecem no Face, chequem essas notícias, sabe, porque como a gente tem uma guerra da informação hoje em dia, né, saem muitas coisas e nem tudo é verdade, entendeu? Então, assim, não é porque falou que curcuma é bom, eu vou tomar 2 litros de curcuma por dia. Não é assim que funciona, entendeu? Então, a gente tá vendo uma guerra de desinformação hoje em dia, uma politização da saúde desnecessária. Então, assim, eu acho que é importante a gente sempre bater a tecla que ciência é extremamente importante. É com a ciência que a gente hoje
praticamente a gente extinguiu a maioria das doenças infecciosas. A doutora Nancy pode falar pela questão da neurologia, né? Hoje a gente consegue diagnosticar muita coisa que a gente não diagnosticava no passado, então isso é bem importante. Lembrando que estudos científicos, ele tem que ser lidos com bastante cautela pelos colegas médicos também, então você tem que sempre ver a evidência, a questão do N, a questão de vários outros critérios, né, que tem que ser levados em conta, e para a população em geral, sempre procurar órgãos que são, assim, confiáveis. Organização Mundial de Saúde, Sociedades Brasileiras de Infectos, Sociedade Brasileira de Neurologia, assim, órgãos oficiais, CRMs, Conselho Federal de Medicina, que são sociedades que realmente, na verdade, têm o papel de dar uma informação mais correta para a população. Lembrando que tudo é muito dinâmico na pandemia. O que hoje a gente está falando que é uma verdade, amanhã já não é mais, dependendo do que sair amanhã. Então, eu acho que por hoje é só. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Boa noite, pessoal. Quanto tempo foi?